Saúde, fé, e nós vamos falar hoje sobre a saúde bucal. E para isso nós temos um convidado muito especial, não é? Verdade, olha só, nós vamos conversar com o doutor Roberto Nicodemo Filho. Seja muito bem-vindo, Bem-vindo, doutor. doutor. Obrigado. Alegria tê-lo conosco. Um prazer estar aqui com vocês. Muito Agora, obrigado. olha, tem até coisas aqui para a gente explicar bem para as pessoas sobre a saúde bucal. A nossa saúde começa pela boca? Com certeza, eu sempre digo Primeira isso. pergunta. A saúde começa pela boca, com certeza. Existem várias doenças sistêmicas que, assim, muitas delas podem ter o fator de risco de doenças que começam na boca e pode ir para todo o nosso sistema do corpo, tá? Então, por exemplo, uma doença que é muito comum, que as pessoas às vezes não acabam dando muita importância, né? Uma gengivite, né? Que ela começa muito sutil, a gengiva levemente inflamada, inchada, com sangramento e pode evoluir para uma doença periodontal. E essa doença periodontal ela pode causar outras doenças sistêmicas, né? Doenças cardiovasculares, entupimento de artérias, doenças grave, também pulmonares. então, Abrange bastante coisa, a gente vai falar bastante sobre essas doenças todas que a gente pode estar evitando, né? Sim. Doenças na boca são fatores de riscos, né, que podem agravar essas outras doenças sistêmicas. Olha só, uma curiosidade que eu sempre tive. É bom que a gente procure o dentista desde a criancinha, não é? Sim. Mas a partir de que momento a mãe deve levar o filho para uma consulta odontológica? Como que funciona isso? Então, alguns odontopediatras, né, eles já também recomendam as mães já estarem levando as crianças logo no início, começando a aparecer os primeiros dentinhos, né? Para poder ensinar as mães como higienizar da forma correta, que ainda não dá para usar uma escova, tem que usar uma escovinha que vai no dedo. Vai no dedinho, sim. Isso, para estar orientando, porque desde o início a criança, o bebê, ele já também tem a presença de placa bacteriana, né? Ácidos dos alimentos, né, que podem estar fermentando no dente, causando cáries. Então é importante logo cedo, nascer os primeiros dentinhos, a mãe já levar no odontopediatra, que é o especialista na odontologia nessa área, procurando as crianças, desde os bebês. E até uma coisa importante, também o Francisco, meu filho, foi ao odontopediatra com 20 dias, porque precisou fazer o corte da linguinha. Também vocês têm essas possibilidades, também, né? Sim, porque senão pode ficar com a língua presa, aí dificulta até na amamentação. É verdade. Então, com a língua presa dificulta até na amamentação. Então é importante, né? Tá levando sempre. Agora, né? desde pequenininho, doutor, os pequenininhos usam aquela pasta, né, o creme dental com flúor. Nós adultos precisamos também? Sim, super importante, né? O creme dental com flúor, o flúor ele é um agente que tem no creme dental que ele neutraliza a acidez no meio bucal, tá? Então, essa acidez no meio bucal, ela vai gerar cavidades de cáries, né? Então, o flúor dental, ele neutraliza o pH ácido na nossa boca e evita a deformação de cáries, né? Então é super importante. Só que criança muito pequena não pode ainda ser introduzido o creme dental com flúor. Porque normalmente criança pequena engole. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Tem que estar sempre levando no odontopediatra e vai chegar uma hora que o odontopediatra vai falar, agora pode começar a inserir o creme dental com flúor, porque daí a criança já está com uma maturidade, né? Não vai engolir mais o creme dental. Então, aí pode começar a introduzir o creme dental com flúor, que é muito interessante. Só que tem um momento certo para isso. Né? Entendi. Até porque pode dar uma manchinha no dente, né? Se usar o flúor. Sim, o flúor demais, fluorose. Fluorose, exatamente, né? A fluorose, exatamente, para evitar isso. Porque se começa com creme dental com flúor logo na infância, né? Bebê ou criança muito pequena, vai estar ingerindo esse creme dental e pode causar fluorose, que é essas manchas brancas no esmalte. Doutor, o senhor falou que várias doenças entram pela boca, é isso que nós começamos a falar, né? Sobre a saúde que começa pela boca e várias doenças que também são ocasionadas a partir do momento que a gente não cuida bem da saúde bucal. Sim. Agora, a cárie é o maior problema, a maior doença, podemos dizer assim, né? Que entra pela boca ou não? Não, não Mas ela sempre ocorre, né? Ela sempre ocorre. Tem um vídeo ilustrativo que eu trouxe para mostrar, vocês então. sobre a ilustração da cárie para poder estar explicando, né? Então esse vídeo a gente diz que, né? A gente sabe que as coisas vivem porque a gente consegue enxergar, né? Os animais, as aves e tudo mais, só que tem coisas microscópicas, né? Como as bactérias que a gente não consegue visualizar a olho nu, só microscopicamente. E essas bactérias vivem na nossa boca. Então, na nossa boca vivem bactérias boas, mas também vivem bactérias ruins, né? A boca é um ambiente úmido e quente, propício a criar bactérias, tá? A vivência das bactérias ali. Então, essas bactérias ruins, elas vão se aglomerando nos dentes, junto com a nossa alimentação. Se não for uma alimentação muito saudável,
aí piora mais a aglomeração dessas bactérias nas bocas, no esmalte do dente, né? E essas bactérias, elas vão se ali aglomerando e vão desmineralizando a superfície do esmalte, causando cavidades de cárie, né? Então a cárie pode ser, como a gente falou, um creme dental com flúor, dieta saudável, a gente pode estar evitando isso, a formação de cáries na boca. Só que, né, alimentação saudável de novo, só que assim, além da cárie, né, você falou se é o maior dos problemas, na verdade não é. O maior dos problemas, na verdade, no nosso meio bucal, começa com a gengivite, que é essas bactérias ruins, elas vão se aglomerando na superfície do nosso esmalte, do nosso dente, e vão irritando a gengiva, né? Daí a gente tem um outro vídeo também que eu gostaria de que colocasse, né? Então, sobre as imagens, ó, isso aqui é uma gengivite, né? Então, o paciente com a gengiva toda inflamada, né? Então, a gengiva fica vermelha, fica com sangramento. Isso é tudo causado por presença da placa bacteriana, que são bactérias que a gente tem presente na nossa boca. Tá? E tem um vídeo também falando sobre como que é a evolução dessa gengivite? Da gengivite, Vamos da fazer o periodonte. seguinte, estamos aqui falando sobre a gengivite, não é, doutor? Isso. E nós falávamos sobre as bactérias que existem na boca. Me parece que são mais de 700, mas entre boas e ruins? Exatamente, tem boas e ruins que vivem na nossa boca. E o problema são as ruins. Se a gente não controlar, não tiver uma higienização correta, vai danificar os tecidos ósseos, os tecidos, né, gengivais, causando inflamação e levando a outros problemas sistêmicos também. Né? Tem um vídeo muito bacana que a gente poderia colocar. Ah lá. Exatamente, esse mesmo. Então, nesse vídeo é o seguinte, né, as bactérias, né, que vão se aglomerando na nossa boca, elas vão se aglomerando e formando uma placa de bactérias, tá? Então, essa placa de bactérias que ficam geralmente ao redor ali, próximo da margem da gengiva, elas vão ficando ali e irritando os tecidos gengivais e os tecidos ósseos, porque elas liberam toxinas, tá? Então essas toxinas vão causando destruição óssea e se elas ficarem por muito tempo ali, elas vão se calcificando, que é o que está mostrando agora na imagem. Então elas se calcificando ali, e ainda mais junto com a alimentação, né, um açúcar, por exemplo, que altera bastante o pH bucal, tá? Essa alteração no pH bucal vai calcificar mais ainda ali o tártaro, né, que é a placa bacteriana, também pode virar cavidades de cárie também, como a gente falou, por causa da acidez, tá? E essa região embaixo da língua, nos dentes inferiores, próximo das glândulas salivares, onde a gente libera a saliva, é a região que mais aglomera tártaro, tá? Por quê? Porque a gente, na saliva, libera cálcio, tá? E esse cálcio ajuda a calcificar mais ainda a placa bacteriana, essa placa de bactérias, vai causar irritação dos tecidos gengivais e também destruição óssea, tá? A longo prazo. Então, é super importante. E também pode, né, como eu falei, destruição óssea, então vai tendo retração gengival, porque a gengiva ela só desce porque o osso também diminuiu o volume, né, diminuiu a altura do osso. O que a gente pode fazer para evitar tudo isso é uma boa técnica de escovação e o uso de fio dental, que é muito importante. A gente vai falar logo mais sobre técnica de escovação também, né? Muito bem, olha só, gente, Sim. Quanta coisa, hein? Saúde bucal, nós precisamos cuidar muito bem. Bom, o senhor falou que vai nos explicar a escovação. Uma dúvida, a forma de escovar de uma criança deve ser a mesma de um adulto? Não, é diferente, né? Porque assim, a escovação infantil, normalmente a gente está, né? A maioria até dos adultos escovam ainda da forma infantil, tá? Oh, meu que Deus, seria... sério isso? Agora nós vamos descobrir. Como será que seria- eu Eu já escovo os sei, dentes? eu Seria já sei, como, a né? minha, A escovação vamos ver. infantil, a gente ensina a fazer movimentos de bolinha, né? Aham. Então, movimentos de bolinha, movimentos de vai e vem na superfície dos dentes, tá? Só que a gente depois, né, que alcança uma certa maturidade, a partir, vamos dizer, 12, 15 anos de idade, a gente deve mudar a forma de escovar os dentes, né? Então, a escovação adulta, ela deve ser com a escova girando, né? Uma arcada de cada vez, não juntar as duas arcadas, tá? Mas uma de cada vez e girando a escova, né? A escova aqui na gengiva, girando ela, né? Então 45 graus com a gengiva e girando. Para o quê? Para empurrar a placa bacteriana, igual a gente mostrou no vídeo, a placa bacteriana que está presente aqui próximo da margem da gengiva, expulsar ela para fora da boca e não empurrar ela para dentro. Né? Que a escovação para cima e para baixo e bolinha, a gente empurra toda a placa bacteriana para dentro da gengiva. Tá? E escovar muito bem a região interna aqui por trás dos dentes, onde acumula muito tártaro. E a escovação da língua é super importante também, porque na língua tem muita placa bacteriana, aquela sabuga branca, né, sabuga lingual que fica presente ali na língua. Essas bactérias ali também vão para os dentes também, aglomeram também no dente e calcifica sobre o dente. Entendi. Mas, por exemplo, doutor, num idoso, a gente percebe muito isso, sabe, Jéssica? Eu que cuido dos idosos,
a língua ela tem uma propensão maior a ficar esbranquiçada, né? O que causa isso? Por que no idoso tem isso? Na verdade é porque assim, a maioria dos idosos, muitos deles usam prótese total, né, dentadura. Sim. E eles têm o hábito de escovar só a prótese. Eles não usam, por exemplo, o mais ideal, ao invés de escovar a língua, o mais ideal mesmo seria a gente usar um raspador de língua. Sim. Tá? Então vende nas farmácias um raspador de língua, é muito mais eficiente, porque muita gente sente ânsia com a escovação na língua. E o raspador de língua ele não dá ânsia, então consegue alcançar a região mais lá profunda e raspar a língua. Então os idosos acabam esquecendo de fazer a higienização da mucosa toda por dentro da boca. Sim, a gente tem uma impressão também que a gengiva ela sofre alterações, né? Até mesmo os ossos, né? Pela falta dos dentes. Por que isso acontece? Então, a partir do momento que a gente perde um dente, né, a gente tem uma reabsorção óssea, né? Então o osso vai reabsorver mesmo, vai diminuir o volume. Se não colocar, por exemplo, um implante ali naquela região depois da perda do dente, a gengiva, né, no caso o tecido ósseo, vai realmente absorver e vai diminuir o volume. É isso que acontece. Olha que interessante. Né? Agora, doutor, por que as pessoas têm tanto medo de ir ao dentista? Então, muitas assim tiveram experiências ruins, né? Hoje a odontologia ela está muito preventiva. Sim. E o ideal seria as pessoas irem todos os anos, alguns pacientes de 6 em 6 meses, alguns de 12 em 12 meses, né? Por quê? A gente estava falando aqui, né, sobre a placa bacteriana e o tártaro, né? E tem várias doenças sistêmicas que eu comentei, né, que podem ocorrer. Então, assim, tem muitos artigos científicos, muitos estudos falando que o tártaro, né, aquelas bactérias do tártaro, já foram encontradas, por exemplo, em pacientes com doenças cardiovasculares, que essas bactérias do tártaro, da boca, estavam presentes lá na artéria, causando entupimento da artéria. Então, gera um processo inflamatório, né? Então, a doença inflamatória na boca gera também um processo inflamatório no corpo. Sim. Então, ela causa entupimento das artérias, tá? Obstrução das artérias, então a pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto e às vezes não sabe que foi causado por uma bactéria na boca. Simplesmente por conta de uma escovação, quer dizer, um cuidado ali na saúde bucal. Negligenciado. Exatamente, é porque a escovação está deficiente e não está indo regularmente ao dentista todos os anos, né? Ou de 6 em 6 meses, depende de cada caso. E também tem artigos científicos também que já comprovaram que essas mesmas bactérias da boca podem também estar presentes, podem cair na corrente sanguínea e parar no pulmão, causando doenças pulmonares, pode também cair nas articulações, né, causando também artrites. E também, né, tem agora mais recente artigos científicos comprovando que essas bactérias, né, do tártaro, muito tempo ali na boca, cai na corrente sanguínea mesmo e vai parar no cérebro, causando destruição dos neurônios, então causando demência e até Alzheimer, né? Então, assim, como você falou lá no começo, a saúde começa pela boca, e realmente isso é muito sério. E as pessoas não têm muito hábito de realmente ir no dentista com frequência, têm medo, né? Porque assim, geralmente deixa de ir quando vai estar com um problema maior. Infelizmente, acho que é uma cultura implantada, né? De pequenininho, às vezes a mãe fala, olha, se não escovar o dente, eu vou te levar ao dentista. Mães, digam assim, olha, eu vou te levar ao dentista para você ficar melhor, para ter uma saúde boa, né? Não como uma punição, porque realmente a gente tem que criar essa cultura boa. É tão importante ir ao dentista, né? A cada 6 meses, se possível. Durante a pandemia, tivemos um pequeno problema, né? Em relação às pessoas irem aos dentistas, mas acredito que agora as pessoas já estão retornando. É hora de retomar, né, doutor? Com certeza. Já passou até da hora, gente. Já está na hora de você cuidar certinho para você não ter problemas futuros, não é? Exatamente. Para prevenir, inclusive, essas doenças sistêmicas que a gente mencionou, né? Doenças cardiovasculares, pulmonares, né, nas articulações, mas a pior de todas, eu acho que são as doenças cardiovasculares, que levam a óbito, né? Olha, então, é grave, gente. É muito grave, né? Que nem mostra aqui, né, por exemplo, nesse corte desse dente aqui, os dentes, eles são uns órgãos vivos, né? Então, eles têm vascularização sanguínea. Então, é por isso que é fácil cair na corrente sanguínea essas bactérias, tá? Gente, muito sério, viu? Prevenção é a palavra, então. Vamos cuidar melhor da nossa saúde bucal. Doutor, muito obrigada pela presença. Volte sempre, viu? Obrigado, doutor. Gente. Eu que agradeço. Alegria receber saúde, paz e volte sempre com Volte novas sempre. informações para a gente cuidar bem da nossa saúde.